estamos focando hoje, 4 versos. 1, 3, 5, 10 e 11. 1, 3, 5, 10 e 11. Em todos eles você vai encontrar a palavra catapausis, traduzida como descanso, aqui no livro de Hebreus. Veja que interessante. Só há uma única outra menção dessa palavra em todo o Novo Testamento. Então, a palavra catapausis só aparece em Hebreus, essas vezes todas que eu citei aí, e uma única outra menção fora de Hebreus, em um único outro lugar do Novo Testamento. Atos 7, 49. Quem escreveu Atos? Lucas. Eu não estou te sugerindo que Lucas escreveu Hebreus, mas possivelmente seja ele mesmo. Então, aí está mais um exemplo de que há um número enorme de palavras que só aparecem em Hebreus, Atos e Lucas, e o Evangelho de Lucas. Então, em Lucas, quando ele cita o testemunho de Estevão, ele diz assim: o céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me aprontarias? Estevão está pregando aquela mensagem maravilhosa. Que casa aprontarias para mim? E qual é o lugar do meu repouso? Atos 7, 49. Então é a única outra menção de repouso ou de descanso fora do livro de Hebreus. Agora, o que importa aqui é o significado dessa palavra catapausis. Eu citei qual é a palavra para você fazer o seu exame. Vá às concordâncias e faça o seu estudo. Então, vou te dizer, vou adiantar para você, qual é o sentido dessa palavra catapausis. Ela é usada para a cena e o tempo de glória quando o pecado e a morte terão sido banidos. Que linda palavra! É usada, vou repetir, para a cena e para o tempo de glória quando o pecado e a morte terão sido banidos. É isso que Deus, pelo Espírito Santo em Hebreus, está chamando de meu descanso. Que maravilha, irmão. Nós fomos chamados para entrar na plenitude desse descanso. Agora, há uma versão grega do Velho Testamento, chamada Septuaginta. E a Septuaginta, então, ele translitera o hebraico para o grego, né, do hebraico do Velho Testamento, e traduz versa, ou traduz mesmo, os 39 livros do Velho Testamento para o grego, Septuaginta. Então, a Septuaginta usa, em Gênesis 2, quando é dito que Deus concluiu todas as suas obras até o 6º dia, e no 7º dia o que ele fez? Ele descansou. A Septuaginta vai usar a palavra catapausis, significando que esse descanso, sobretudo, é o descanso de Deus. Isso eu queria que você percebesse com muita atenção. Não é, em primeiro lugar, o descanso nosso, o descanso do homem. Porque sabe quando Deus vai descansar? O Senhor Jesus disse assim: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Quando ele estava na cruz, ele disse: está tudo consumado. Amém. Graças ao Senhor. A obra foi finalizada. Mas ele sobe ao trono e ele envia um obreiro. O obreiro é o Espírito Santo. Para que então traga a plenitude, os efeitos e virtudes da obra do Redentor na cruz. Tudo já foi consumado lá. Mas tudo tem que ser trazido à realidade e à experiência dos santos. Fantástico. Certo isso? Fantástico. O Espírito Santo veio. Então, nesse sentido, Deus ainda não está descansando. Perfeito. Por isso que agora Coríntios 15 vai dizer assim, que o Senhor está entronizado, assentado à destra de Deus, e ele aguarda. O que ele aguarda? Que todos os seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés. É isso que Hebreus chama de meu descanso. Então, em primeiro lugar, é Deus mesmo descansando. Porque Deus não descansará. O Espírito Santo é Deus, terceira pessoa da Trindade. Deus não descansará enquanto pecado e morte não forem banidos. Meu descanso. Genial. Que coisa preciosa, amado irmão. Deus anela o dia do seu descanso. Quando no seu universo não haverá morte, não haverá pecado. Eles terão sido banidos. Então, por isso, os tradutores da Septuaginta usaram a mesma palavra em Gênesis. Quando ele conclui suas obras, veja, 6 dias de trabalho. Então, agora, descansou Deus.
E lembre-se, o pecado não havia entrado. Nós estamos em Gênesis 2. Depois o pecado entrou. E quando o pecado entrou, ele causou perturbação ao coração. E podemos dizer com reverência, Deus tem estado perturbado todos esses séculos. E Ele anela o dia mais do que nós, quando Ele finalmente descansar. Porque pecado e morte terão sido banidos do seu universo. Então Ele diz, esforcem-se para entrar no meu descanso. Então, por isso, amado irmão, vamos ao livro de Hebreus, de novo. E vamos, então, caminhando aqui para o fim. Temos poucos minutos. Hebreus 4, escuta essa linguagem. Abra, por favor, Hebreus 4. Qual é a primeira palavra? Temamos. Sabe, irmão, nós não sabemos quem escreveu Hebreus. Talvez, acho que isso, na verdade, pouco importa. Talvez tenha sido Lucas. Mas não sabemos. O que nós sabemos é que o Espírito Santo escreveu Hebreus. Isso não temos dúvida, porque ele é o autor das Escrituras. Então, quando nós lemos essa expressão, temamos, e o autor humano está ocultado, isso é tão precioso. É o único livro que nós não sabemos quem é o autor humano. Então, quando nós ouvimos essa voz, temamos, quem está falando? Espírito Santo. Quem é destacado aí? O Espírito Santo. Não sabemos se é Paulo falando, Lucas falando, Apolo falando. Importa. Muitos são sugeridos como autores de Hebreus. Até Áquila e Priscila são sugeridos, né? Mas nós sabemos, é o Espírito Santo falando. Esse Espírito Santo teme que nós não entremos no descanso. Esse Espírito Santo diz, esforcemo-nos. Está aí no verso 11 de Hebreus 4. Saboreie essas palavras, irmão. Porque se é o Espírito Santo quem está falando, está colocando na primeira pessoa do plural, você está entendendo o que eu quero dizer? Ele está dizendo, eu me esforço junto com você. Esforcemos-nos, eu me esforço e você também se esforça. Porque tem algo que eu não posso fazer em você. Eu tenho que ter o seu consentimento. Ou não. Já vimos na Epístola de si. Hoje. Quem que diz hoje? Hebreus 3,7. Quem diz? O Espírito Santo. Se ele é um rolo compressor que faz tudo em nossas vidas, independentemente de nós, então ele não precisa clamar nada para nós. Lógico. É incoerente. O Espírito Santo clama. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Então o trabalho do Espírito Santo em nós não é um trabalho compulsório, não é um trabalho automático, não é um trabalho de rolo compressor. Do contrário, ele não precisava rogar as nossas vidas para fazer algo. Ele faria independente de nós, mas ele não faz. Gentil. Todo-poderoso, gentil. Hoje, se ouvirdes minha voz, não endureçais os vossos corações. Porque se você abrir uma brecha, deixa comigo. Eu entro. Eu te capacito. Eu te equipo. Eu te dou suficiência. 2 Coríntios 3, Paulo diz assim, não, Paulo de novo, não que nós, de nós mesmos, sejamos capazes. Não somos capazes em nenhum sentido. Ele diz nem capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Mas a nossa suficiência vem de Deus. Que nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Então sabe o que o Espírito Santo pede para mim e para você? Abra. Nem que seja uma fresta. Para que entre um raio de luz. Irmão, nosso coração para o Senhor é como um jardim. Jardim fechado és tu. Sabe o que o jardim contém, além de flores e aromas? Pedras. Sabe o que tem debaixo das pedras? Vermes. Que não suportam a luz, por isso eles estão lá escondidos. Debaixo das pedras. Não é? O que nós faremos com esses vermes no jardim? Nós não podemos combatê-los diretamente. Podemos. São inimigos ferozes. Concupiscência. Paixões. Escravizantes. O que o Espírito Santo pede para nós? Levante a pena. Apenas. E deixe a luz entrar. Deixa a luz entrar. Os vermes são exterminados.